Fala pessoal, começando mais um KMcast aqui na KM Sistemas, segundo episódio. E a gente trouxe aqui hoje duas pessoas especiais aí, estratégicas para a KM, né? Os convidados ilustres, né? Na KM. Isso mesmo. Então aí seja bem-vindo a Leison, nosso gestor comercial, e também o John, né? E para começar, nós queríamos conhecer um pouco sobre vocês, né? Fala aí, quem é o Aleison, né? Fora da KM, além de ser o gestor comercial aí, né? Fala pra gente um pouquinho. Legal, é um prazer poder participar aqui do podcast, né? E também falando quem é o Aleison, né? O Aleison é pai, primeiramente, né? Pai de 3 filhos ali, então nós estamos minha esposa ali, mais os meus 2 meninos e a minha menina, né? A gente tem um relacionamento muito próximo, né? Fora da KM aqui, né? Estando ali, sempre dando apoio, né? Buscando sempre trazer o melhor para eles ali, né? Por isso que a gente vem trabalhando firme, né? Para que a gente possa dar sempre o melhor para eles. E o Aleis fora da KM é aquele cara, vai na igreja, né? Hoje eu sou assembleiano, frequento a igreja lá, a gente é líder do grupo de varões, né? Então a gente não só orienta dentro de casa, mas a gente orienta também outras pessoas que participam do grupo lá também. Então, participo do grupo de louvor também da igreja, então participo lá, toco teclado, estou fazendo aula de saxofone também, então estamos investindo na parte musical também aí também. Visto que minha esposa ela é cantora, então... E canta muito bem, por sinal. Obrigado. Então, a gente está investindo um pouco na música aí também para estar acompanhando, né? Minha menina canta também, meu menino toca bateria, meu pequenininho ali também já está investindo o tempo dele também na bateria, toca violão, toca teclado, quer aprender tudo quanto é tipo de música, né? Mas o Aleison real mesmo, fora da KM, é um pai, né, empenhado realmente em trazer o melhor para os meus filhos ali, né, para poder crescer e buscar. E também, né, a minha esposa linda, maravilhosa ali, igual vocês estão vendo na imagem ali, né, que tem sempre me apoiado, não somente profissionalmente, mas dentro da minha casa, né, sempre para tudo que a gente estamos junto aí. Legal. E o John? Quem que é o John fora da KM? O John também é casado, né, com a Carol, essa mulher linda aí, pai do Miguel. Miguel tem 5 anos, né? É uma criança especial também, que quando veio mudou minha vida, né? Então, eu era um John antes de casar e depois que eu casei, eu realmente mudei 100%. E grande parte eu devo a ela, né? Então, assim, me descobri realmente como um homem responsável depois que eu casei, né? E o John fora da KM é o que vocês estão vendo aí, né? Uma pessoa que procura fazer várias atividades em família, né? Primeiramente com a minha esposa, sempre tentando fazer atividades que ela se sinta feliz, né? E ela estando feliz, eu também estarei feliz. E também com o meu filho, então assim como o Aleison, né? A gente também se preocupa espiritualmente, então eu sou testemunha de Jeová, né? Então assim, procuro sempre inculcar no meu filho alguns valores que eu recebi desde pequeno, e a gente sabe que sem Deus na nossa vida, nós não somos nada, né? Então, fora da KM, esse é o John, alguém que procura cuidar da família, sempre trazendo os valores ali que a gente acha que são verdadeiros e corretos aí para a vida. Legal. E assim, é importante mostrar também, falando que a KM, né, ela traz isso também, né, os valores, busca os valores dos funcionários, né, entendem os valores, né, dos funcionários, muito legal mesmo. Mas vamos lá, até antes de chegar, né, na KM Sistemas, a gente queria conhecer também um pouco da trajetória de vocês. Vamos começar agora pelo John. Qual foi a sua trajetória, John? Como foi que você chegou na KM Sistemas e hoje sendo responsável, né, de relacionamentos? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua função, mas até chegar nessa função. Rapaz, eu fiz de tudo um pouco, né? Então, assim, embora não pareça, eu tenho 40 anos já aí de vida, né? O pessoal fala que eu tomei formol, que não parece, né? Mas... modéstia. Mas, assim, eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos eu já trabalhava, né? Então, naquela época, só podia trabalhar registrado com 16 anos. Mas eu, por situação lá familiar, com 14 eu já comecei a trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi com venda
vendia sorvete. Sorvete, batata frita, acho que vocês não... Aquelas batatinhas chips que fala, né? Então, arrumei um trabalho de vender até eu ter a idade para poder trabalhar em empresa. Aí, com 16 anos, eu fui trabalhar numa empresa de confecção. Então, foi meu primeiro trabalho com carteira registrada, foi na confecção. E eu lembro assim que eu entrei na empresa para trabalhar meio período para tirar a linha dos bonés, né? A empresa chamava Fortuna Bonés. Então, assim, era uma empresa bastante tradicional na época, né? Então, entrei lá, me deram a oportunidade de trabalhar, de tirar a linha dos bonés. Então, conseguia trazer a renda para casa. E aí, lá dentro da empresa, eles foram me dando oportunidade, eu fui, né, mudando de cargo, até que eu cheguei no corte, setor de corte. Então, parte de risco, de infesto, então, isso eu fazia. Não é igual hoje, que tem máquina para tudo, né? Mas, assim, foi a minha primeira experiência com a confecção. Aí, depois de lá, tive outras experiências, mas sempre voltada à função que hoje eu estou. Venda, né? Relacionamento e venda. Então, eu trabalhei numa empresa de baterias aqui da cidade. Aí, nessa empresa também, eles me deram a oportunidade para trabalhar na área de vendas. E aí foi onde eu descobri essa parte de relacionamento. Que, assim, é algo que eu falei assim, cara, eu gosto disso. Então, e daí veio, em conjunto eu casei, né? Então, assim, foi uma época que daí minha esposa falou para mim, cara, isso aqui você é bom. Porque eu nunca tive essa certeza pessoal. Eu sempre desconfiava de mim mesmo. E ela foi a pessoa que falou assim, não, você é bom nisso, investe nisso. E foi, cara. Então, eu trabalhei nessa empresa de bateria, acho que por 6 anos, se eu não me falha a memória. E venda. Então, eu trocava a bateria dos carros e fazia o pós-venda. Então, não só trocava, como ligava pro cliente, e daí a sua bateria ficou boa, tal, precisa de algo mais, e assim por diante, sabe? E de lá, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na KM. Então, foi lá que uma pessoa me viu, né, trabalhando, atendendo, e falou assim, cara, eu acho que você vai se dar bem lá na KM. Então, vamos te dar essa oportunidade. Você quer? Aí eu falei, cara, é a oportunidade. Aí conversei com a minha esposa na época, né? Falei assim, cara, eu acho que é a hora. Então, parti para isso. Por que era uma dificuldade? Por que era um desafio? Porque, assim, sistema, então a gente vê aquele, pelo menos na época, né? Era algo assim, o cara tem que ser nerd, o cara tem que saber o que tá falando, Hacker. né? Hacker, o cara tem que saber formatar um PC, né? Na época era isso que a gente conversava. E eu não tinha esse conhecimento, embora eu tivesse noções básicas de informática, né? Fiz alguns cursos, mas para mim era desafiador. Falar de sistemas para alguém, né? Eu sempre fiquei com esse pé atrás. Mas, graças a Deus, a KM, desde quando eu entrei, sempre me ajudou, né? Sempre me mostrou claramente quais são os princípios da empresa, se casaram com os meus, então não tive dificuldade para executar o meu papel desde que entrei na empresa. Então, é mais ou menos isso. Fora que se tiver alguma dúvida, algum problema, sempre tem um pessoal para ajudar, para apoiar, né? Exato. Não sei se depois vocês vão perguntar como né, na empresa, assim, acredito que sim, mas desde que eu entrei, assim, eu sou muito privilegiado. Porque, assim, eu aprendi muito de relacionamento e vendas, né, com o meu superior inicial, e depois eu aprendi a parte operacional com outro diretor que a gente tem, né? Então, assim, casou. Então, eu acho que hoje eu tenho um conhecimento grande, e se esse conhecimento eu tenho hoje é por causa que a KM me ajudou bastante. Que legal. E você, Aleison, qual que foi sua trajetória antes de chegar na KM? A minha trajetória também, comecei a trabalhar aos 15 anos, né? Então, trabalhei como office boy, na época também, mesma época do John ali, não podia ter carteira assinada ainda, então comecei ali como estagiário, meio período. Então, me dediquei bastante tempo na empresa lá. Aí a empresa, quando venceu meu contrato de estágio, eles decidiram me dar a oportunidade, então fui registrado nessa mesma empresa e trabalhei lá por durante mais 3 anos nessa empresa. E nesse meio tempo eu comecei a fazer faculdade e surgiu a oportunidade de poder trabalhar no banco, né? Então eu acabei saindo da empresa, entrei trabalhar no banco, né? Trabalhei no Banco Itaú ali, né? Durante um período de 1 ano e meio. E aí dentro do Banco Itaú eu tive meu primeiro contato com vendas, né? Que era trabalhar com vendas de consignado.
Então ali nasceu a oportunidade de poder trabalhar com vendas e crescer em experiência, né, também. Né? Depois foi logo ali na época de impeachment e tudo mais, teve questões políticas, então acabei não prosseguindo no banco. E quando eu saí de lá, fui trabalhar de servente pedreiro, porque não achava vaga em lugar nenhum para manter ali os mesmos patamares que eu tinha. Né? Então trabalhei durante 7 meses ali de servente. Querendo ou não, a gente rodou bastante igual o John, trabalhei de tudo quanto é forma já. Né? E depois ali eu abri uma lan house. Né? Depois tive a oportunidade de conseguir abrir uma lan house. Né, com a ajuda do meu pai também, não foi só questões minhas, né, mas meu pai também deu a oportunidade de poder abrir essa lan house. Trabalhamos ali mais um ano e 3 meses, mais ou menos, com a lan house e surgiu a oportunidade de abrir uma choperia. Então fui abrir uma choperia. Trabalhei ali na choperia ali, durante mais 3 anos ali com a choperia, né, e durante o período que eu tive a choperia ali também, eu cheguei a trabalhar em uma empresa de contabilidade, não na cidade, né? Então, durante a semana, eu praticamente passava o tempo fora da cidade trabalhando nessa empresa de contabilidade e chegava mais ali, quinta, sexta ali, eu estava na cidade já para trabalhar na choperia, né? Aí, tive vários problemas com a choperia ali, devido a questões de música, vizinho e tal, né? Começou a reclamar, fechamos a choperia, abrimos um restaurante. Aí, ou seja, não para. E aí, depois da época do restaurante, comecei a trabalhar de entregador também, então tive essa fase também na minha vida, trabalhando como integrador. Integrador não, perdão, entregador. E aí, depois dali, eu fui trabalhar numa fábrica de bota, né? Começamos lá na fábrica de bota, trabalhei mais 3 anos praticamente nessa fábrica, antes de reencontrar o nosso amigo Alisson, né? Então, estudei com o Alisson já há muito tempo atrás. A gente foi esses anos atrás. Alguns anos atrás aí, né? Então, tive a oportunidade de reencontrar o Alisson, a oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais da KM Sistemas. E hoje estamos aí, né? Na parte comercial, indo em frente, crescendo. Agradeço todas as oportunidades que me deram aqui dentro da empresa também, para poder chegar onde eu cheguei. Muito bom. Aí, um pouquinho da minha história aí, do percurso. Que história aí! Os caras conheciam as histórias, Gil, ou não? Não. Aí, ó. Bom, e agora vamos falar da função de vocês. Queria que vocês falassem, né, que a gente até colocou ali, né, que são 2 pilares, um só propósito, né, mas fale um pouquinho agora da função de vocês, o que vocês fazem na KM. Agora sim, né, o Aleison da KM, o que ele faz até... E depois aonde chega, né, que provavelmente vai esbarrar ali no relacionamento. Isso. Hoje dentro da KM, né, eu sou gestor comercial, então a gente atua em toda a parte ali do primeiro contato com o lead, com o cliente. Então a gente vai desde a parte da prospecção, junto com o nosso time comercial, né, fazendo toda a parte de acompanhamento. Aí esse pessoal, nesse contato ali que eles têm com o lead, eles demonstram interesse no lead ali em relação ao RP, tocando nas dores do cliente. Depois traz para a gente fazer uma reunião com esse cliente, a gente apresenta o RP, entende mais um pouco da dor do confeccionista, que a gente sabe que são várias dores, né? E muito confeccionista realmente tem algumas dores que estão mais ocultas dentro do processo dele, que ele não consegue enxergar. Então a gente toca nessa feridinha deles ali, né? E eles veem realmente que realmente precisa de um RP, e aí a gente segue para a fase de contrato, né? Então tem mais executivos de venda que faz a apresentação do RP também, não somente eu faço essa demonstração, né? Mas daí a gente parte para a fase de contrato, aí vai fazer toda uma análise desse contrato, mandar certinho como para o cliente ali, conforme as condições. E por último a gente chega no relacionamento, que após o cliente assinar o contrato ali, a gente dá as boas-vindas para o cliente, tocar o nosso sino ali, que vocês podem ver de vez em quando no nosso Instagram ali, a gente toca o sino, mais um cliente aí chegando para a KM Sistemas. E aí, após fazer esse primeiro contato com o cliente ali, assinatura do contrato, a gente chega no setor de relacionamento, aonde eles vão ali assumir esse cliente, abraçar o cliente para dar os próximos passos ali dentro. E aí o comercial encerra o ciclo ali dos clientes. E aí é com o John, né, John? Aí o relacionamento abraça o cliente, né? Ele acolhe o cliente. Porque, assim, o Aleison, ele descobre a dor e identifica que o sistema vai resolver o problema do cliente. E nós, como relacionamento e pós-vendas, né? A gente quer garantir que o cliente utilize a ferramenta para que ele tenha aquele problema que ele relatou lá para o time comercial resolvido. E o setor de relacionamento hoje faz esse trabalho de algumas formas, né? Então, logo que o Aleison finaliza o contrato, a gente tem uma reunião, né,
entre o cliente, o setor comercial e o time de relacionamento, e a gente alinha ali o que foi acordado no contrato, para o cliente não ter nenhuma dúvida, né, com relação ao que ele contratou. Depois disso, a gente marca uma reunião com o cliente e a equipe de implantação. Aí, nesse momento, o comercial já não acompanha mais o cliente, né? Então, quem fica responsável, digamos assim, por cumprir aquilo que o Aleison, né, e a equipe comercial prometeu para o cliente é o relacionamento. Então, a gente acaba acompanhando o cliente durante todo o processo. Então, na implantação, a gente acompanha uma primeira reunião que existe, né, entre a equipe de implantação e o cliente, fazer essa apresentação, né, explicar para o time de implantação o que o cliente espera com o sistema. Feito isso, o time de implantação passa a fazer todo o trabalho ali com o cliente e a gente acaba monitorando isso, né? Então, ver se o processo está sendo conduzido da forma como o cliente espera, né? Se também há algo do lado do cliente que a gente precisa, né, que a nossa equipe de implantação precise de nosso apoio, a gente entra em contato com o cliente, alinha, né? Então, assim, basicamente o trabalho que a gente faz. E depois de implantado, a gente passa a acompanhar o cliente aí mensalmente. Então, se não uma vez por mês, a cada 2 meses, a gente entra em contato com o cliente, pergunta como que está a usabilidade do sistema. A gente sabe que na confecção existe muita rotatividade de funcionários, né? Então, o usuário que recebeu o primeiro treinamento já não está na empresa. Então, assim, isso é uma dor que os nossos clientes têm. E o time de relacionamento, né, o relacionamento em si da KM, sabe disso. E a gente tenta agir para garantir que o cliente não deixe de usar as nossas soluções. Então, no geral, é mais ou menos isso, né? A gente tenta ser o cliente, né, ser a voz do cliente aqui dentro da KM. Legal. E o massa é que é uma validação, né? Que a gente cobra muito, né? A gente se cobra, vamos falar assim, muito sobre a transparência. Então, olha, não venda o que não tem, não fale para o cliente que vai fazer o que não é possível, ou aquilo que... o sistema faz isso? Ah, faz. Não. Seja transparente. E é um processo que já, nessa primeira reunião, há as validações. Exatamente. Né? Então... É até legal você falar isso, né? Porque poderia, né, o cliente dizer, eu falei com o comercial, eu falei com a Aleison isso e agora não tem. Não, na KM isso não existe, né? Isso. Porque o comercial sabe o que precisa vender e a gente sabe o que o comercial vendeu. Então é bem legal esse processo. Então é muito bom a gente ter essa proximidade justamente para isso mesmo, né? Para a gente poder ter essas validações, né, conforme todo o processo, que foi realmente vendido, ofertado para o cliente, e também a validação da parte do relacionamento na passagem ali, conversar com o cliente, foi vendido tantos usuários, tantos CNPJs, o que realmente tem no seu pacote, como vai ser os próximos passos, então é tudo validado ali conjuntamente com o cliente, para que a gente não tenha nenhuma surpresa posteriormente. Muito legal. E ó, pessoal, tá gostando do vídeo? Já clica no curtir, dá o nosso like lá, compartilha o vídeo também aí. O que mais, Gil? E segue a KM, né? Em todas as redes sociais vai ser KM Sistemas, você vai encontrar a gente no Instagram, TikTok, no YouTube. Ó, se inscreve no canal, ativa as notificações para que a hora que sair o próximo episódio aí, ó, você já ser notificado já fica também. por dentro. É isso aí. Muito bom, gente. E aí, vamos pro assunto, né? A gente não trouxe vocês aqui à toa. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre a feira, né? A gente teve há dias aí na Agreste-Tex e a gente quer saber de vocês aí. Qual que era a expectativa? Como é que foi? Conta Pode aí. começar. Achei que você queria começar. Vai, tô com a batata aqui agora, bora lá. Em relação à Agreste-Tex, né, é muito bom a gente poder participar de feira, né, então a KM há algum tempo atrás não tinha essa participação em feiras, então a gente começou a participar de feiras e foi uma experiência totalmente única, né, por ter participado da Agreste-Tex no Nordeste, né, uma viagem aí, primeira vez que andei de avião também, então não foi somente a expectativa da feira, conhecer, entender como que vai ser lá, né, mas também oportunidades aí que são únicas aí na vida da gente, né? Mas em relação à feira, comercialmente falando assim, a gente tinha uma expectativa muito grande,
em relação à feira, visto que é a primeira vez a KM participando de uma feira no Agreste, ou seja, no Nordeste ali, né, Polo de Caruaru. E a gente já tinha participado da feira, né, em Blumenau, na Febratex. Então a gente já tinha um conhecimento, como que poderia ser um pouquinho da feira. Imaginava, né? Já Imaginava. tinha uma bagagem. Um pouquinho de bagagem, né? Então a gente já tinha um pouco dessa noção, investimos o nosso tempo, e quando foi chegando perto da feira, começou a bater alguns questionamentos na cabeça da gente. Poxa, e aí? Como será que vai ser lá? Como que será que é o pessoal de lá? Como que a gente vai fazer a demonstração? Como a gente vai fazer a apresentação? Né? Porque, querendo ou não, na apresentação e demonstração, quando você está com o cliente na sua frente ali, com o lead na sua frente, ela é totalmente personalizada. Ela não tem um script a ser seguido. Da mesma forma que eu converso com você, eu vou conversar com o Alisson diferente. O John vai ser diferente, né? E é a mesma coisa, dentro da confecção, ninguém trabalha igual, né? Então, por isso que toda a nossa apresentação do RP, apresentação do software, ela é personalizada. Então, a gente entende a dor do cliente, entende a necessidade, mostra aquilo que realmente faz sentido para o cliente, né? Porque, se o John, ele produz uniforme personalizado, não vai fazer sentido eu falar para ele em relação à moda. Se você trabalha com moda bebê, não vai fazer sentido eu te apresentar em relação à moda praia, porque é totalmente um pouco diferente os processos. Então, a gente, cara a cara com o cliente ali, a gente entende e de forma rápida a gente tem que mudar a apresentação, se virar ali, né? Mas, falar a verdade, em relação à Agrestex foi muito bom, né? Uma feira que realmente acolheu a gente lá, o pessoal totalmente diferente. Né? Mas eu vou deixar o John falar um pouquinho da expectativa dele, depois a gente fala como realmente foi a feira lá. Senão eu falo sozinho aqui tudo Não, eu também compartilho com a Leison esse medo de avião, né? Então, não foi a primeira vez que eu andei, mas o medo e o nervosismo é o mesmo. Então, quando eles falaram, olha, em abril, eu já sabia 6 meses com antecedência que eu iria, mas eu já fiquei com frio na barriga quando me falaram que eu ia, né? Por saber que teria que andar de avião. Frio na barriga. E aí, assim... Haja barriga. E aí, assim, com relação à feira, né, também já foi a minha segunda experiência em feira, representando a KM, né? Eu tinha ido na Febratex, né, em Blumenau também. E lá no Nordeste foi a primeira também da KM, né? Então, eu estava receoso, mas a empresa também estava por, né, não saber o que iria encontrar lá, né? O público e assim por diante. E outra coisa, por se tratar também de uma feira bem menor que a Febratex. Né? Assim, aí imaginávamos isso, né? Então, assim, chegando lá, né, muito quente, né? Então, o clima lá é bem quente. Então, eu particularmente não gosto de calor, então sofri bastante. Mas, assim, o mesmo calor de clima existe nas pessoas lá. Então, assim, pessoas acessíveis, né? Pessoas simples no seu trato com a gente. Então, isso me surpreendeu positivamente, né? Então, a gente vai um pouco receoso, um pouco, né, inseguro com o que vai acontecer, porque a gente cria um roteiro, né, Aleison? Vou falar isso. Mas, assim, nos 4 dias de feira, eu acredito que eu deva ter feito umas 100 apresentações ali no geral. E nenhuma foi igual. Nenhuma eu segui o roteiro, né? Porque a gente precisa se adaptar, né? Então, os clientes, né? Eu até falo isso com os clientes que a gente já tem. Todos fazem a mesma coisa. Talvez façam uniformes, fazem moda, né? Ou fazem moda praia, moda fitness. Mas cada um trabalha do seu jeito, né? Cada um conquistou aquilo colocando talvez algo diferente, né? E a KM se adapta a isso. Então a KM, né, através dos nossos sistemas, a gente consegue se adaptar muito rápido. Então de uma apresentação para outra, rapaz, tinha que mudar a ficha. Então o cara vinha, eu faço uniformes profissionais. Beleza, você apresentava uniformes profissionais. Aí você fica com aquilo na cabeça, né? Poxa, eu falei disso, o próximo, vou falar tal coisa. Aí chegava outra pessoa, eu faço moda infantil. Totalmente diferente, né? Aí você tem que se reinventar ali numa questão de tempo muito curta. Tirando isso, a feira você falou que poderia ser menor, né, do que a Febratex, talvez em estrutura, né, Em tamanho. Em tamanho, né? Ela é menor, né? Pode ser.
Mas em comparação com a Febratex, a gente fez muito mais apresentações, né? Sobre reinventar, vocês falando, eu tava até lembrando de episódio, aquela que você pegava o tablet assim, aí falava assim, você abria a coleta de terceiro, você terceiriza? Ele, não. Então, você terceiriza? Não, então, assim, ó, aqui, você já, opa, peraí, o cara, aí você perguntava pro outro, você não terceiriza? Não, não, terceiriza, tô 100%. Ah, tá, então vem cá. Aí você pegava o tablet. Mas assim, acho que o Alisson também tem alguma coisa para contar de lá, né, em especial que marcou. Assim, o que marcou para mim da feira foi o seguinte, lá o pessoal é carente de gestão, né, então assim, é um polo muito forte, confecção a rodo, né, tem muita confecção, mas carecem de gestão. E o nosso sistema casa com a necessidade daquele pessoal, né, daqueles empresários. Então a gente sabe da dificuldade que é ter uma empresa, a gente sabe da rotatividade que eles enfrentam, né? E sabe que sem gestão, né? Hoje eles têm uma empresa, talvez estão numa condição boa, mas com gestão estariam ainda melhor, né? Exatamente. E é isso que a gente tentou fazer lá, né, Aleilson? Nesses 4 dias e deixar uma sementinha da KM lá. Exatamente. Nesses 4 dias aí a gente conheceu muitas empresas, muitas pessoas lá que realmente carecem dessa gestão que o nosso RP entrega, né? Inclusive eu estava conversando com uma senhorinha lá, aí ela, na hora que eu mostrei a parte de gestão de perdas, ela falou assim, meu Deus, nunca tive isso, eu sempre produzo um pouco a mais para não deixar faltar. E aí eu pergunto para ela, tá, aí tem resolvido? Não, porque sempre ainda falta peça. E aí, ou seja... então, ou seja, eles, da mesma forma que eles não têm a gestão, eles investem muito e perdem muito também dentro do processo, por falta dessa gestão, né? Então, a gente mostrando isso para eles, né, acredito que é um grande potencial para a KM Sistemas também, poder crescer nesse polo, né? Até, inclusive, também tive uma experiência muito boa lá, que foi poder fazer uma palestra com o pessoal lá também, né, dentro da Agreshtex. E assim que eu terminei a palestra, a pessoa já vinha me buscar ali para conversar comigo, para entender e conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema, e justamente gestão de perdas. Coisa que o pessoal realmente não tem, eles acabam tendo uma dificuldade realmente nessa parte de gestão dentro das empresas lá, né? Então, a Agreshtex lá foi uma feira excelente, né? E falar para você, a nível de movimento, tivemos mais que na Febratex. Eu terminava uma apresentação, eu ia pegar a garrafinha de água, eu já tava, opa, tem mais um aqui, eu já não sabia se eu bebia água, só atendia o quem. Aí eu soltava a água e falava, vem cá. Começava a conversar com a pessoa e bebendo água ali, uma apresentação em cima da outra. Muito bom isso aí, né? E do mesmo tempo que eu tava na minha mesa, daqui a pouco eu já tava apresentando lá, não, tava o Gabriel, do Gabriel já migrei pra mesa do John, aí eu fui pra mesa do Alisson, então a gente foi fazendo um círculo ali, atendendo todo mundo. Mas foi uma feira ótima aí, foi muito bom conhecer o pessoal extremamente receptivo, né? Não é aquele pessoal ignorante que às vezes você fala, oi, vira a cara que a gente não tá te vendo e vai. Não, ali o pessoal para, você fala bom dia pra ele e ele vai o resto da tarde conversando com você, se deixar. Se deixar, dentre as histórias da... Bom, a gente entrou na onda, né? Acho que vai mostrar aí também a gente entrando aí, os vídeos que a gente gravou lá. Mas entre as questões de recepção, né? Aconteceu um episódio, né, na casa que a gente alugou uma casa da Airbnb e foi lá, quebramos a torneira em plena 9 horas da noite, no primeiro dia que a gente chegou lá. E água espalhando lá, e agora, né? Todo mundo para tomar banho ainda. E aí, fecha o registro, não fecha, o que faz? Fechamos o registro. E aonde que acha uma torneira 9 horas da noite, em pleno segunda-feira, né? Segunda-feira. A gente novo lá e tal. E a gente saiu lá fora, né? Daí uma senhora que estava prestes a sair de casa, né? Da casa dela lá. E ela falou, a gente falou o que aconteceu. E ela pegou e falou, não, eu acho que eu tenho... Deixa eu ver aqui. Entrou dentro da casa, pegou, trouxe uma torneira que ela falou que tinha de reserva. Com o vé da rosca já. Aí eu falei, meu, obrigado, amanhã, né? A gente compra pra senhora e tal. Então assim, nossa, ela se ofereceu prontamente, né? Depois acho que até ofereceu o carro pra gente, né? Sim, ofereceu o carro pra gente. Não, se precisar ir pro centro lá, vocês pegam meu carro, mas... Nem conhece a gente, não mas... tem como, né? Mas assim, o pessoal foi muito gente boa,
Gravamos os vídeos aí, ó. Tudo pelo engajamento, né? Sempre. Muito bem. Cara, e sobre a feira também, eu acho que as apresentações, que nem você falou, né, que lotou ali, né? E dessa vez a gente estava com 4 apresentações simultâneas. Né? Exatamente. A Febratex a gente estava com 3, né? E ali a gente passou a 4, né? Na verdade era 3 e eu tava de reserva ali, mas acabou que a gente... O reserva que jogou o tempo De todo, titular, né? Exatamente. Mas é isso aí. Bom, e em relação à apresentação lá, como que era? O que vocês mais apresentavam, né, para os clientes ali? O que vocês falavam mais com eles sobre isso? Vou falar, João. Agora é contigo. Assim, na primeira apresentação, como eu falei para vocês, eu fui assim meio pelo script que eu havia montado, né? Mas aí eu vi que eles não têm um controle muito apurado. Então, assim, ou nem se preocupavam nisso, né? Vender. Tô vendendo, tá bom, né? Então, quando eu mostrei para eles ali a nossa ficha de custo, como que a gente consegue, né, ter um custo apurado, né? O rendimento ali da matéria-prima, ficaram encantados, né? Eu quero isso para minha empresa. Então, esse foi uma ferramenta que eu mostrei, né? Também mostrei ali para aqueles que faziam moda, né? Seja moda infantil, moda feminina, né? Fitness. Uhum. Eu mostrei uma ferramenta que a gente tem que chama simulador de faturamento, né? Então essa ferramenta ela olha os pedidos que foram feitos, o estoque atual que a empresa tem de produto acabado e mostra ali para o usuário, né? Qual pedido que ele consegue, de repente, atender primeiro, na sua totalidade, né? Então, eles também se deparavam com essa situação. Poxa, é verdade, eu tenho aqui 5 pedidos, que talvez o valor ali do pedido não é tão alto, mas ele é prioridade, porque caiu primeiro. E aí, quando a gente mostrava que se ele atendesse, de repente, o 5º, ele conseguiria um faturamento maior, né? Eles também ficaram boquiabertos. E a nossa parte de produção, que é a cereja do bolo, né? Então, E a gente até colocou a placa que estava lá na frente. Olha lá. exato. Nossa, Essa aí é sucesso, essa placa aí. Esse slide da esquerda aqui, né? Esse trecho da esquerda é o que a gente mais falou, né? Que é a parte de produção. Então, quando eles viam, eles falavam assim, eu preciso disso para minha empresa, né? Então, seja no Mentor Soft, que é esse print que vocês estão vendo, que tem o aplicativo para auxiliar, como no Mentor Web, que também mostra, né, a tela de produção, a gente viu que atenderia 100% os clientes de lá. Então, isso para mim foi satisfatório, né? Falei para vocês que eu estava um pouco inseguro, né? Não pela ferramenta, mas assim, né, lidar com pessoas não é algo fácil. Mas quando você mostra algo que a pessoa se encanta, é mais fácil, né? Ela consegue se identificar, né? Ela vê e fala assim, poxa, isso aqui cabe no meu dia a dia. Realmente eu trabalho dessa forma, preciso dessa informação, é totalmente diferente. Foi show. Então, assim, da minha parte foram essas as ferramentas, mas assim, com destaque principal na tela de PCP, que realmente faz diferença para quem usa. E posso falar? Pode falar. Outra coisa que nessa feira a gente colocou essas placas na frente, né, para chamar a atenção do pessoal. Vocês acham que fez diferença Justamente isso? facilitou e faz diferença, porque a pessoa passa na frente do stand, ela olha, ela já começa a entender um pouco do que está acontecendo, e é onde a gente acabou facilitando abordar essas pessoas também e explicar o que acontece nessa tela. Então, mostrando ali o item sendo produzido, as colunas, a rota produtiva. Só pela placa só fez pela a placa, apresentação. a gente tinha a apresentação. Então, ou seja, a gente também pegou muitas pessoas que, tipo, não quero parar no stand, perder não, né? Gastar ali 15, 20 minutinhos vendo a apresentação. Então, com 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu apresentava a tela para ela e liberava a pessoa ali já e pegava o contato. Então, isso foi muito válido, essas placas, realmente, ela tá de fácil acesso ali. Então, essa tela de PCP ali foi fundamental, tá na frente do stand ali, né? Mostrando realmente ali para os nossos clientes como que é a nossa tela de PCP, como que é o Kanban de terceiros, que facilita muito visualizar realmente que está no terceirizado, né? E dentro dessa tela aí a gente consegue enxergar com facilidade, né? A linha, o item sendo produzido, a coluna é a rota produtiva do nosso cliente ali. Então ele consegue visualizar em qual setor também está, se está atrasado, se teve percas no processo produtivo. Então isso facilita. E o aplicativo também,
onde ganha tempo, né? Faz os donos de confecção realmente ganhar tempo no processo produtivo. Que é onde, poxa, o funcionário dele teria que se deslocar do setor, atualmente ele está até um computador para poder fazer a passagem, não, ele pega o celular ali, um tablet na mão e consegue já registrar tudo as ocorrências ali através dessa tela. Então isso tem um facilitador muito grande, tá? E a nossa tela do PCP do Mentor Soft Web, né? Bem parecida realmente aí com a do Mentor, né? Traz as mesmas funções, o mesmo acompanhamento ali do processo produtivo, né? Porém, aí a gente tem algumas diferenças entre os dois RPs aí também para o dono de confecção, né? Que é justamente ali como colocar as partes ali de custos do produto, né? Então é um pouco diferenciado aí. E se você quer conhecer os nossos produtos, né? Se você quer conhecer como a KM apresenta essas ferramentas aí, nosso ERP é completo, então nós vamos deixar embaixo aí na descrição também o link para você entrar em contato com a nossa equipe de vendas. Vai ter uma apresentação aí com a Leison, né? Também com a nossa equipe de vendas, para poder conhecer essa ferramenta e poder otimizar o seu tempo, né? Então, já vai lá embaixo, clica lá no link para conhecer os nossos produtos também. Né? Bom, e falando de feira, né? A gente teve a Agreste Tex e agora, em 2026 também, nós vamos ter a Febratex 2026. Então, que vai acontecer lá em Blumenau, Santa Catarina, 18 a 21 de agosto. Exato. Nos encontramos lá, né? Novamente, né? Um pouco mais, 4 meses, né? Faltam para a feira aí, né? Aquela empolgação novamente. E a expectativa? Aquela expectativa. Diferente da Agrestex, né? Na Febratex a gente consegue, pelo menos, né, o setor de relacionamento, encontrar muitos clientes, né? Então, a oportunidade para os nossos mais de 290 clientes, eu acho que já está 300, né? Mais 300 já. Encontrar a gente lá, né, pessoalmente. Então, na última Febratex, muitos clientes passaram pelo nosso stand, né? Então, tiramos muita foto ali com os nossos clientes, falamos sobre o sistema, né, sobre a realidade do negócio do cliente. Então, é uma oportunidade que nós temos para encontrar os nossos clientes lá. E a expectativa é a melhor possível, né? Então, poder apresentar novamente as nossas soluções aí para um público um pouco diferente, né? Aqui do Sul, mais concentrado no Sul. E também tenho a expectativa de que vai ser um sucesso igual foi a Agrestex. Não só no Sul, né? É a maior feira aí da América Latina, praticamente. Eu lembro que na última Febratex teve pessoal lá da Argentina, né? Eu apresentei para uma empresa do Peru, né, Aleison? Espanhol, espanhol. se virar lá para apresentar. Eu passei vergonha. E não foi só na feira que a gente apresentou pro pessoal da Bolívia ali, do Peru, teve clientes também da Argentina, né, que teve vindo ali, pegou nosso contato, entrou em contato depois, a gente fez a apresentação. E estamos namorando, né? Então, nesse namoro aí, né, a gente sabe como que é. É isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, aproveita o momento então para você convidar os nossos clientes. E você aproveitar o momento para convidar o pessoal para a Febratex, né? Então, aproveita o momento de vocês aí, faça o merchan. Convidar todos os nossos clientes, né? Tanto do Mentor Soft quanto do Mentor Soft Web. Na feira a gente vai estar com algumas novidades do Mentor, né? Algumas novidades aí que vão fazer a diferença para os nossos clientes. Em primeira mão aí vou dar um spoiler, né? Um CRM no nosso sistema, né? Então, o cliente que já utiliza o nosso sistema Mentor, ele vai contar com um CRM para auxiliar ali na comunicação com o cliente, né? Registrar as conversas com o cliente, funil de vendas e assim por diante, né? E também o módulo de qualidade. Então, a gente sabe que o cliente que hoje utiliza, né, em especial aí a confecção de uniforme, ele precisa estar vigente ali com a ISO 9001, ISO 9002 e assim por diante, né? E agora no Mentor vamos ter o módulo de qualidade. Então isso também vai ajudar os nossos clientes a aumentarem o seu controle, né? E tudo num lugar só, que o nosso sistema Mentor, a gente costuma dizer que ele tem tudo, né? Ele é um sistema completo. E agora com CRM e também com módulo de qualidade. Top demais, né? E convidar aí a todos os clientes, né? Ou seja, os nossos leads que conhecem o nosso software, conhecem a KM Sistema, não fechou com a gente ainda, tá namorando aquela fase de namoro com a gente aí,
Vai lá na Febratex, vai lá no nosso stand, senta com a gente, conversa, vai ter condições diferenciadas realmente lá na feira também, né? A gente sabe que a feira tem muita coisa a oferecer, não somente o software ali, tem muitos maquinários novos, né? Então, ali é o momento de você conhecer realmente as plataformas, aquilo que vai seguir com vocês aí nos próximos anos, né? Então, eu queria convidar todos os leads nossos aí para estar lá com a gente na feira lá. E também pode chamar a gente antes da feira, porque a gente faz uma credencial VIP para vocês, né? Você chega lá com a credencial VIP, é diferente você estar na feira com uma credencial VIP, tem uma entrada separada para vocês, facilitando o acesso à feira. E também a gente vai estar passando certinho onde vai estar o nosso stand lá, vai ser diferencial, né? Não diferente da Agreshtex, mas é uma feira muito grande, uma feira importante para não somente para a KM Sistema, mas para cada um de vocês, dos leads também, né? Está lá para conhecer cada coisa nova que tenha para os próximos anos aí. Vai em busca de máquina e equipamento, mas também vai em busca de gestão, né? E Exatamente. se é a gestão que você precisa, estaremos lá. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que está chegando ao fim aí o nosso segundo episódio. Agradecer o Aleison, agradecer o John também por ter participado aí com a gente, né? O Gil, meu parceiro aí de Programa. de programa. Bom, então, pessoal, ó, então chegamos ao fim aí do nosso KMcast. Se você não curtiu ainda o nosso vídeo, vai lá, clica no joinha, fortalece a gente, tá? Essa é a hora. Compartilha também, então manda para aquele colega, aquele confeccionista, aquele gestor que de repente precisa conhecer qual é o processo para ele entrar aqui dentro da KM. Então vai lá, compartilha com ele, né? Também nas nossas redes sociais. Isso, segue a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Pode se inscrever. Só colocar KM Sistemas que vocês vão encontrar. Isso mesmo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E, gente, obrigado. Outra coisa, deixa nos comentários aqui qual é a próxima pessoa, quem é a pessoa que você gostaria que viesse aqui no KMcast. Seja funcionário, né, pra gente conhecer a história, ou história muito legal aqui, né, o bacana ouvir a história de vocês, envolvendo família, envolvendo valores realmente de cada pessoa, né? Então coloca nos comentários aqui quem que você quer ver no KMcast também. Ou de repente algum parceiro que você fala, ó, esse parceiro aqui, né, gostaria de ver no KMcast. E a gente vai fazer o possível aí para trazer para vocês. Beleza? Beleza. Ó, e uma coisa que eu esqueci de comentar aí, né, antes da gente finalizar aqui, é agradecer toda a equipe da KM Systems, que enquanto a gente tá lá na feira, lá, batalhando lá, tem toda uma equipe na retaguarda aqui, o time de SDR, tivemos o Gil também aí, trabalhando, ajudando o marketing aí, né, então toda a nossa equipe aí tá na retaguarda ajudando a gente aí. Não somente somos um time pequeno, mas somos um time grande que fortes, juntos se tornamos mais fortes aí para o crescimento da empresa. É verdade, a KM não parou, né, os clientes não pararam, né, durante a feira. E a KM também não. Da minha parte também agradecer, né? O time de relacionamento foi inteiro lá para a feira, né? Então a Ana, vocês viram aí várias postagens da Ana, então a Ana foi para lá também. E na retaguarda aqui ficou a Andréia, ficou o Abner, né? A equipe do Abner, o nosso time de desenvolvimento, sempre à disposição para nos atender ali assim que a gente precisava. Então a gente agradece. E eu também gostaria de agradecer à empresa, né? Por ter dado essa oportunidade para nós, né? É uma experiência que só quem foi sabe o quão rica é. E estamos à disposição para próximas, né? Pode contar com a gente. Sempre. É isso aí. Fechou, gente? Beleza? Fechou, Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Vamos gelar do John! Você é louco, velho. Valeu, Johnzinho. Ale, isso é nóis. Que bom gelada!